Canal do professor Thiago Lira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Conteúdo importante de português para concurso, vestibular, redação e filosofia também para Enem. Beleza? Filosofia com redação são mais de 150 vídeos já aqui no canal. Hoje vou fazer uma análise das 3 últimas provas da SpaceX, tá? Isso porque a prova da SpaceX é agora, dia 26 e 27 de setembro, tudo bem? A SpaceX, que é um concurso maravilhoso aí do Exército, onde o aluno depois segue para a AMAN e vira oficial aí de carreira do Exército, como tenente, capitão, chegando até coronel e até, quiçá, general. Galera, olha só, a prova da SpaceX é uma prova linda, linda mesmo, no que diz respeito a português, tá? O último vídeo meu de português aqui eu falei sobre a prova da EFON, que foi esse ano, as 20 questões, né? Analisei um pouco. Tivemos a prova da EAR também, uma prova belíssima. Mas a prova da SpaceX, na minha opinião, é uma das provas que tem umas tendências, ou seja, onde há uma repetição de assuntos que sempre cai. Então, assim, o aluno, de forma alguma, ele pode ir para a prova sem saber os pontos que eu vou abordar aqui com vocês, tá? Vou tentar fazer o vídeo o menor possível, mas eu sei que vai ficar um pouquinho grande, beleza? Antes de mais nada, vamos falar de como que tem sido a prova de português da SpaceX, pensando em 2017, 2018 e 2019. Galera, normalmente um texto só, tá? Esse texto você vai ter ali em torno de 3 a 4 questões. A prova de 2017, por exemplo, foram só 2 questões, tá? São 16 questões de gramática de português, tá? E para completar 20, você tem a parte literária, tudo bem? Galera, interpretação de texto, então, normalmente já vem na sequência do texto. Isso é bom, você lê o texto e já faz na sequência em torno de 3 a 4 questões. Lembrando que em 2017 foram só 2. Em 2017, pensando, nós tivemos uma de significado de palavras, onde o aluno tinha que fazer um link com sinônimo, antônimo, ou seja, o que essa palavra sublinhada no texto quer dizer, tá? Tivemos uma questãozinha de ambiguidade, que não costuma aparecer, que é um vício de linguagem, quando tem mais de um sentido, não é? E aí começa a brincadeira que sempre cai, né? Voz verbal. Gente, voz verbal aparece muito, toma meu cafezinho aqui, muito na SpaceX, não é pouco não, muito. O aluno tem que saber voz verbal, tudo bem? Conjugação verbal e tempo de verbo para você marcar se o tempo do verbo é presente indicativo, futuro do pretérito, pretérito perfeito subjuntivo, tá? Isso aí, que tem vários visozinhos, também cai na SpaceX. Agora vamos lá, campeão de audiência junto com voz verbal, pronome relativo, campeão de audiência. Inclusive a SpaceX tem uma questão aí que gosta muito de perguntar qual é a função sintática do pronome relativo, tá? Nos cursos que eu dou aula, sempre dou essa ênfase na turma da SpaceX. Conjunção, tá? Como é de se esperar, conjunção na SpaceX cai não só a classificação, mas principalmente reescrever. Então eu posso trocar o mais pelo porém, pelo contudo, tá? Em 2017 caiu uma de fonema, não cai muito, mas em 2017 caiu uma de fonema. Galera, outro campeão de audiência. No final do vídeo, então eu vou falar os campeões de audiência, o que mais cai. Esse aqui, cara, para a SpaceX é importantíssimo. Período composto. O aluno tem que saber que são orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Cai pra caramba, tá? Cai pra caramba. Uso da vírgula, uma questão, tá? E função sintática do período simples. É aí tipo de sujeito, predicado, objeto, agente da passiva e por ali vai. Isso vem caindo com frequência, tá? 2017 foi esse o cenário. 2018, 4 questões de interpretação de texto, tá? 4 questões de interpretação de texto. Processo de formação de palavras, tá? Onde você tem parassíntese ou parassintese, derivação prefixal, sufixal, hibridismo, por ali vai. Isso, uma questãozinha às vezes cai, tá? Acentuação gráfica, uma questãozinha também normalmente, tá? Reconhecimento de classe gramatical, normalmente com uma ênfase em pronome, tá? Com pronome oblíquo. Não encontrei muitas questões de colocação pronominal. Na verdade, nessas 3 últimas provas eu não vi, tá? Função sintática, 2018 caiu 2 questões. Era sujeito, objeto, adjuntos e por ali vai, como eu falei. Voz verbal, mais uma vez, cai muito voz,
tá? Voz verbal cai muito realmente na provinha da SpaceX. De novo, período composto. 2 questões de período composto, orações substantivas, tá? Caindo aí para você como sempre, tudo bem? Conotação e denotação caiu uma, sinale o 3 que está no sentido denotativo, sentido real. Umazinha. Função sintática do pronome relativo aqui aparecendo de novo, tá? E umazinha de crase. Repare que crase não caiu em 17, caiu em 18. Em 19, a última prova, 3 questões de interpretação de texto, tá? E o que aparecendo com muita ênfase? Período composto. É uma ênfase muito grande em período composto. Então a gente tem que conhecer a banca, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Uma provinha como aprendiz de marinheiro, tá? Que eu também dou aula. Não cai período composto. Então, assim, o aluno tem que saber disso, né? SpaceX cai pra caramba. Cai pra caramba. Né? Nessa de 2019 caiu orações adjetivas, orações substantivas. Uma de acentuação gráfica, uma de reescrita. Concordância verbal vai aparecer agora em 2019. Não tinha aparecido em 2018, tem 2017. Concordância verbal, 2 questõezinhas. Uso da vírgula. Salvo engano, essa de 2019 era o caso facultativo de vírgula, tá? Reconhecimento de classe gramatical de novo, se é um adjetivo, se é um substantivo, tá? Essa caiu. Processo de formação de palavras caiu de novo aqui, derivação prefixal, sufixal, regressiva, tá? Reconhecimento do tempo verbal caiu e também caiu conjugação verbal, tá? Gente, beleza, 6 minutos de vídeo aqui, caminhando para 7 minutos. Há uma tendência clara da SpaceX de cobrar alguns tópicos importantíssimos. São eles: vozes verbais, tem que saber; período composto, tem que saber, tá? Nesse período composto, principalmente oração substantiva. Se é oração substantiva, objetiva direta, indireta, tá? Que está dentro de sintaxe, nada mais é do que as funções sintáticas de uma oração, tá? Que tem um valor substantivo ali, começando com a conjunção integrante. Gente, tem que saber pronome relativo. Não tem como. Aqui no canal tem aula do bizu do avião, onde eu falo do pronome relativo com a regência. Pronome relativo e a oração subordinada adjetiva. A diferença do pronome relativo para a conjunção integrante. Tem que saber. Conjunção integrante inicia as orações subordinadas substantivas, tá? Normalmente você pode substituir por isso. Exemplo, quero que você volte. Quero isso. Isso é uma conjunção integrante, tá? Pronome relativo, o que, pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Então, o livro que quero é este, né? O livro o qual quero, pronome relativo, cai pra caramba. Gente, voz verbal, como eu falei, cai pra caramba, tem que saber voz verbal. Gente, voz passiva sintética tem que estar no sangue, o pronome passivador, a diferença do pronome passivador para o índice de determinação do sujeito, muito importante, tá? Aqui no canal tem uma aulinha pequitinha, de 3, 4 minutos, eu acho, que fala sobre pronome passivador e índice, pronome passivador ligado aos verbos transitivos diretos, verbos transitivos diretos e indiretos, tá? E o índice ligado normalmente aos verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação. Muito importante. Galera, função sintática, tem que saber. Tem que dominar tipos de sujeito, os casos de sujeito inexistente, que vai implicar também na concordância verbal, o caso do verbo haver, do verbo fazer, dos verbos que representam o fenômeno da natureza, os casos de sujeito indeterminado, tá? Como, por exemplo, a questão do índice de determinação do sujeito. Isso é muito importante. Os objetos, tá? Saber o que é um objeto direto preposicionado, aqui no canal tem, objeto direto pleonástico, aqui no canal tem, muito importante, tem que saber isso. Predicativo, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Predicativo do sujeito normalmente vindo depois dos verbos de ligação, isso cai muito. Predicativo do objeto com os verbos transobjetivos, cai pra caramba. O verbo julgar, o verbo apelidar, o verbo nomear, o verbo chamar, muito importante, tá? Função sintática não tem como escapar, você tem que ter aquele amplo domínio ali das funções sintáticas. E para ter um amplo domínio de função sintática, tem que conhecer a transitividade, a predicação dos verbos. Isso é muito importante. Que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto. Então vai aqui no meu canal, assiste a aula lá de predicação verbal, tem aulas com exercícios e tal, muito importante. E pessoal, conjunção. Conjunção tem que saber, pessoal, conjunção.
A conjunção, pessoal, dá uma ênfase para você meio que decorar as 5 conjunções coordenativas, tem aula aqui no canal, e das subordinativas adverbiais, pessoal, dá uma ênfase aí na concessiva, o embora, com o quanto. Muito importante saber a concessiva, saber a diferença da causal para a explicativa. Aqui no canal eu também tenho aula. Gente, de verbo, além de voz verbal, é importante o aluno conhecer os tempos verbais, principalmente o indicativo, tá? Pelo menos os verbos regulares, né? A diferença do predicativo, do futuro do pretérito para o futuro do presente, né? O cantaria, falaria, o mais que perfeito, tá? É muito importante, o aluno tem que saber isso, né? A diferença para o subjuntivo, como que é o subjuntivo, que são 3 tempos verbais, presente, pretérito imperfeito, futuro do presente. Tem que ter esse domínio aí de verbo. De verbos irregulares, dá uma olhadinha no verbo por, tá? É importante. O verbo veio, o verbo vir, importante também, tá? No caso do verbo por, os seus derivados. No caso do verbo ter, seus derivados também, e por ali vai. Concordância verbal, pessoal, que aparece aqui também. Dá uma olhada na regra geral, né? O verbo concorda com o sujeito, isso é muito importante, achar o verbo, achar o sujeito, tá? Acentuação gráfica e processo de formação de palavra, tem que saber. São questões que o aluno que quer passar não pode errar, que o concorrente vai acertar. A acentuação gráfica, o aluno meio que já decora as regras e acabou, não pode dar bobeira. Mesma coisa o processo de formação de palavras, tá? Seja por derivação, prefixal, sufixal, parassíntese, regressiva, né? A desverbalização é imprópria quando há mudança de classe gramatical, e as composições, por justaposição e aglutinação. Hibridismo, sigla, abreviação é algo a mais, mas essas principais aqui você tem que saber. Gente, desculpa ser repetitivo e prolixo, período composto tem que estar no sangue. O aluno quer passar para a SPSEX, período composto tem que estar no sangue mesmo. Voz verbal tem que estar no sangue. Pronome relativo tem que estar no sangue. Funções sintáticas tem que estar no sangue, cara. Isso aqui não tenha dúvida. Então, assim, a SPSEX tem uma tendência, tá? Tem uma tendência. Uma dica, leia o texto. Normalmente é um texto só, assim como é na EFON. Leia o texto e vá direto fazer as 3, 4 questões. Você está preparado que vão ser só 3, 4 questões de interpretação de texto. Então, leia o texto. É importante você ler o texto com calma, né? Normalmente o aluno que está treinado faz uma primeira leitura, uma leitura até rápida, a segunda leitura um pouco mais crítica, olhando no rodapé do texto quem escreveu, sobre o que se trata, qual é o link entre os parágrafos, de uma maneira bem dinâmica e rápida. É isso que eu queria falar para vocês, prova da SPSEX chegando, analisamos aí as 3 últimas provas, vocês têm na mão aí um caminho importante para revisão nesses últimos dias aí, a partir desse esboço que eu fiz para vocês, tá bom? Deus abençoe, curta o vídeo, então compartilhe com seus amigos aí e se inscreva no canal para que o canal possa crescer e eu colocar mais e mais vídeos para vocês. Tchau, Deus te abençoe, abraço!